Não posso indagar o real se antes não sei o que sou. Qualquer problemática que motiva a pesquisa humana, a qual depois se configura como um percurso científico, nasce sempre de uma interrogação existencial. Interrogação que, nas suas repercussões, pode resultar também perdida para a razão, mas que, apesar de tudo, instiga constantemente as mentes mais aguçadas. Quem sou? Por que existo? Onde vou? Em outras palavras, a interrogação que o homem se põe a respeito da possibilidade de conhecimento, do próprio sentido e do próprio escopo. O conhece-te a ti mesmo de socrática memória ressoa em todas as vias onde o homem indaga o homem e o próprio universo. Genoma Ôntico de Antônio Meneghetti. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos aqui com A Vida Pode Ser Mais. O seu podcast de ontopsicologia. Pessoal, vocês já sentiram a vibe do que vai ser a nossa conversa hoje, né? Estamos aqui com esse trio, um trio forte, um trio belo, um trio de jovens já adultos, atuantes, profissionais, que fizeram a formação em ontopsicologia. E hoje, justamente, o nosso propósito é de nós fazermos um bate-papo para que você conheça um pouco melhor as possibilidades da atuação profissional do egresso de bacharel em ontopsicologia. Mas, claro, todo episódio, como tem acontecido, né, Natália? Nossa host, que hoje está também como convidada especial, a vibe do nosso episódio, de todos os nossos episódios, sempre ela se volta muito para essa questão de entender melhor o que é a ontopsicologia. A gente começou com essa citação do acadêmico professor Antônio Meneghetti, que justamente acredito que vocês se sentiram tocados e motivados por essa formação, porque te dá uma capacidade, digamos, interventiva sobre todas as realidades humanas, mas sobretudo tocando nesse ponto, sentido e escopo. Como fazer com que as pessoas deem sentido às suas vidas, como fazer com que as pessoas possam olhar para a sua identidade e, a partir disso, perceber qual é o escopo. Porque escopo é um fim, mas é um fim que não se dá somente lá no término. Pelo contrário, é um fim que motiva, é o fim que nos puxa, digamos, ao cotidiano da nossa vida, dando significado, realização pessoal, projetos. Então, a gente vai falar hoje um pouco também da história de vocês, que também teve um escopo, teve uma direção. E, nesse sentido, gostaria que vocês se apresentassem, né? Nós temos aqui dois Gustavos, o Gustavo Florencio, o Gustavo Fronza e a Natália, que vocês já conhecem. Vamos lá, quem que começa? Fala um pouco a história. Fala um pouco a história, né? Como que foi essa formação em ontopsicologia? Acho que antes de tudo, né? Como que vocês chegaram na ANF? Porque a gente está falando de um curso que tem 10 anos, ontopsicologia, como assim? O que levou um jovem lá, no caso de vocês, há quase 10 anos atrás, decidir por fazer esse curso? Eu acho que o Fronza começa porque ele é o nosso mais, hierarquicamente, o mais velho. Vai usar iniciou essa antes, estratégia. inclusive, de nós, né? Sim. Né? Sim. Bom, então, primeiramente, agradecer o convite. É um prazer poder estar falando aqui, compartilhando um pouco da minha experiência, né, com todos. Bom, o meu início aqui começou em 2013, então, de fato, faz tempinho, né? Porque eu comecei com o curso de administração, na verdade. Não foi diretamente com o curso de ontopsicologia. Eu não conhecia o Recanto Maestro, né? E aí teve uma oportunidade onde um tio meu, e geralmente acontece muito isso, né? Deu algum conhecido que teve contato com o Recanto ou veio conhecer o Recanto, leva essa informação, enfim. Ele levou, né, um livro, enfim, um folder, que era sobre o Recanto Maestro, falando sobre o Recanto Maestro. E aí ele depois me disse, Gustavo, tem uma coisa para ti que eu vejo que é a tua cara. E aí eu fui lá e aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, como é que eu não conheço ainda esse lugar? Tão perto de casa, né? E aí eu fui folheando, lendo, e aí eu vi que tinha uma faculdade também. Na época eu já cursava administração lá na minha cidade, mas foi bem, assim, foi bem rápido, porque era na metade do ano. Eu conheci, procurei mais, pesquisei,
E uma semana eu já tinha transferido meu curso para cá e já estava aqui? Já estava morando aqui. E Fronza, já no curso de Casa Estudante. administração, você teve contato já com ontopsicologia? Porque tem as disciplinas FOIL, né? Sim, exato. No curso Foi de isso que te administração... despertou para a ontopsicologia, as disciplinas FOIL? Também. A disciplina FOIL foi um diferencial, né? E é um diferencial da faculdade que me motivou muito, né, a estudar a ontopsicologia, mas principalmente também a questão do trabalho, né? Porque eu comecei a estagiar também, trabalhei muito com as conferências do professor Antônio Meneghetti, fazendo as legendas, né, as legendagens ali. Então, ali me motivou a fazer ontopsicologia e me despertou duas paixões ali. Uma, a língua italiana, né, porque daí me deu o gosto de aprender o italiano, e a ontopsicologia, de aprofundar mais esse conhecimento, de entender, porque eu via que muita coisa que o professor falava ali, eu vi que fazia muito sentido, né? E eu queria também aprender mais, né? Tinha um gostinho ali, mas eu queria me aprofundar mais naquele conhecimento. Então, acredito que esse contato, tanto a aula FOIL quanto esse contato que eu tive com as conferências do professor, foi o que me motivou, né, depois de 2 anos, a decidir, né, 3 anos, na verdade, a decidir fazer ontopsicologia. Daí eu comecei a fazer administração e ontopsicologia junto, depois decidi finalizar só o curso de ontopsicologia. Então, o meu início, digamos assim, com o curso de ontopsicologia foi assim, iniciei no Recanto Maestro em 2013 e com o curso de ontopsicologia em 2016, né, na segunda turma, então, com os colegas aqui também fazendo parte da segunda turma. Esse é um ponto, assim, bem interessante da nossa realidade aqui da ANF, que muitos alunos, né, cursam as disciplinas FOIL, percebem que existe um olhar diferenciado sobre o ser humano, e aí querem aprofundar isso, e aí optam pela bigraduação, fazendo 2 graduações, né? Isso tem muito a ver com a essência também do bacharelado em ontopsicologia, que é um curso de caráter também, enquanto epistemologia, interdisciplinar, né? Então, ele te permite que você possa reforçar uma série de conhecimentos, técnicas, posições de ação de um curso que você está fazendo, digamos, somando a técnica com esse conhecimento da realidade do ser humano, né? Porque vai trabalhar, trabalhar a questão técnica de um lado e a questão da personalidade, né, do outro. Aí, unindo essas duas questões, o desenvolvimento, né, do aluno se torna muito maior. Né? Mais Florência assertivo. e Natália, vocês já entraram direto no curso de ontopsicologia. Na verdade, eu ouvindo o Fronza me dá aqueles seus flashbacks, assim, né? Do que eu recorto aqui para compartilhar, porque eu conheci o Recanto em 2013, em novembro, mais ou menos, de 2013. Naquela época clássica também, né? Dos alunos do 3º ano, de conhecer as faculdades. Na época existia um modelo tipo Sinta Sempre, né? O Sinta Sempre, enquanto formato veio nascer depois, mas a proposta era muito semelhante. Então, eu naquela fase era uma pessoa que inquieta, eu era músico, eu gostava muito da arte, tinha um aspecto muito espiritual forte meu, participei muito da Igreja Católica, fui coordenador de grupo de jovens, participei de retiros, então eu tinha presente em mim sempre uma busca de sentido da vida. E quando eu vim para cá, na verdade, existiam só 3 cursos, né? Existia Administração, Direito e Sistema de Informação. Em 2013, quando, ao fazer a matrícula, fui convidado como aluno ali, eu senti lisonjeado até a participar daquele concerto, né, que teve em 2013, em homenagem ao professor Meneghetti, foi o Sinfonia Metafísica Coral. Aquele concerto que foi, talvez, até através da Ontoarte, né, o meu contato, assim, com esse lugar. E eu já estava matriculado e, para mim, o sentido, cara, aqui é o meu lugar, assim. E quando eu vim para cá, eu vim para fazer sistemas de formação. Trabalhava, vim de uma família trabalhadora, então para mim o trabalho sempre foi um pilar. Trabalhei como garçom, trabalhei numa escola de música aqui, depois fui programador na Meta, e uma das coisas que mais me tocou para fazer o bacharelado em psicologia, porque eu fiz sistema de informação por 2 anos. Só que tinham as disciplinas FOIL, e aquelas disciplinas me deixavam um pouco maluco, assim, porque eu percebia a forma como eu estava vivendo, ela não condizia com aquilo que eu sentia como possibilidade que eu poderia ser, com aquilo que me tocava. E eu lembro que era, inclusive, o professor Cláudio Carrara no primeiro semestre do sistema de formação. Na época não existiam tantos professores FOIL,
e tava tudo nascendo, né? Então, aquelas aulas me deixavam, assim... Eu não consigo nem explicar, porque eram umas aulas que te confrontavam, né? Que te provocava a fazer melhor. Eu saía da aula, sei lá, tinha uma aula que falava sobre, beleza, eu preciso entender qual que é o meu potencial, a minha vocação, mas ao mesmo tempo eu preciso construir uma vida de acordo com isso. E aí ele falava, não, tem que ter um estilo de vida, organizar o quarto. E eu olhava, né? Enquanto eu olhava, o professor, meu Deus, minha casa tá Morava na casa estudante, nossa, minha casa tá de perna pro ar. Eu chegava incomodado, eu tinha que arrumar a cama, porque não fazia sentido o que eu tava, sabe? Coisas muito simples, assim, que foram me tocando. A mudança pro bacharelado foi uma união de uma série de coisas. Porque eu vi que sistema de formação, maior tecnologia, apesar de eu gostar, para mim o negócio de falar com as pessoas, se conectar com as pessoas e poder desenvolvê-las, é uma coisa que, para mim, era mais presente. E aí, depois de 2 anos, eu acabei mudando de curso, né? Foi bem numa época que a gente fez até um intercâmbio, né? A gente fez a nossa viagem, foi para Itália estudar italiano, o Franz também foi junto. E foi tudo ali, foi uma mudança de curso. Tem um detalhe, acho que é importante para quem está assistindo, vocês são da mesma turma, isso? Da mesma Sim. turma, Sim. da turma. Segunda turma. Foi em 2016, né? E aí foi bem no início, inclusive, a gente fez aquela viagem internacional e pensa, era tudo novo, mudança de curso para um curso que não era conhecido. Mas aquilo me tocava e eu não estava buscando uma profissão. Honestamente, eu não procurei ontopsicologia para uma profissão. Eu buscava um sentido. Porque eu gostava de muita coisa. Eu era músico, artista, estava me desenvolvendo no trabalho, mas eu queria, essencialmente, me conectar com algo que eu pudesse desenvolver nas pessoas. Mas eu não tinha essa resposta clara naquele momento. Então, a minha mudança para o bacharelado foi uma busca de resposta de si mesmo. Assim, era responder essa pergunta, quem sou eu? Tem um ponto aí na tua fala, Florence, que é bem interessante, né? Todos nós aqui somos professores do curso e a gente sempre percebe o seguinte, né? Às vezes, por exemplo, tem um aluno que cursa 1 ano de ontopsicologia e depois percebe que não é a sua área, digamos assim, né? E passa para outro curso. Diferente de uma outra formação, às vezes você cursou 1 ano, 2 anos, diz, puxa, agora eu não vou a princípio utilizar esses conhecimentos. No caso de ontopsicologia, não, né? Porque é um curso que ele trabalha a própria pessoa, né? Então é meio que, digamos assim, é um curso que favorece o despertar de uma vida mais organizada nesse olhar para si mesmo e tem uma função muito bacana na vida de um jovem, né? Acho que essa questão do sentido, né? E acho que faz muito parte também dessa minha busca, né? Acredito que da Natália também, na fala do Florencio. E de responder as perguntas fundamentais, né? Quem sou eu, aonde eu estou e para onde eu vou? Então, acho que essa busca, a gente tinha algo dentro que chamava... Tinha uma inquietação, né? Exato, Tinha uma inquietação que a gente queria algo Tinha uma a mais. inquietação, a gente vivia... Chega a dar uma coceira essa inquietação, né? Mas não sabia o vivia que. mais inquieto do que desinquieto. Mas não assim. sabia o que, né? Pessoal, e a ontopsicologia... vai mexendo com isso, Exato, né? e traz a resposta, a direção, né? Porque a resposta cada um vai ter dentro de si. Mas a ontopsicologia vai dar a direção que a gente tem que tomar. Isso, antes de passar para a Natália, uma coisa que eu pensava aqui enquanto vocês falavam, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito estereotipada do jovem, né? A gente acha que o jovem... juventude, o jovem está pensando em festa, o jovem está pensando em curtir a vida. E tem uma metafísica da adolescência, tem essa busca de sentido, né? Tem essa necessidade, até do ponto de vista psicológico, aquele momento, né, do nosso desenvolvimento, que se chama processo de identificação. Você precisa assumir a tua posição num local, né? E eu acho que essa busca de sentido, ela tá muito presente na juventude. Natália, quem que era a Natália lá dos 17, 18 anos, chegando na Anfi? Difícil responder essa pergunta, Bruno. Era uma pessoa muito inquieta, assim. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar é que antes de vir para cá, eu vivia, assim, justamente esse processo de inquietação e de dificuldade e de crise mesmo, assim, de tentar responder as perguntas, mas não ter recurso suficiente para conseguir dar conta da realidade naquele momento. Então, eu já conhecia o Gustavo de outras ocasiões, de grupos de jovem, enfim, éramos amigos. Sim, antes... Vocês são da mesma cidade? Próximo? Sim, isso, na verdade... Na verdade, antes, né? Tu veio de Porto Alegre? Isso, eu sou natural de Porto Alegre, mas eu morei por muito tempo na cidade em que o Gustavo é natural. E a gente participou por muito tempo de grupos de jovens, enfim, e estudamos na mesma escola, éramos amigos. Então, ele veio pra cá
E como a gente já tinha esse vínculo, essa relação dos grupos de jovens, e Gustavo era muito meu amigo, assim, enfim, é até hoje, né? Mas naquela época era uma amizade que, assim, perpassava essas questões também metafísicas existenciais, assim, de dentro da dimensão da religião, assim. Então, em uma ocasião, conversando com ele, assim, eu lembro que ele foi até minha casa, não sei se tu te lembra disso, mas eu tava, assim, super preocupada com o que eu ia fazer em termos de graduação, isso 2015, assim. Tinha algumas possibilidades, enfim, mas tinha muitas perguntas em aberto, assim, e angústias mesmo. E daí, conversando com ele, enfim, ele me fez uma pergunta, tá, mas, Natália, o que tu acha? Tu acha que a vida é destino? O que tu, né? Me largou essa pergunta, Destino assim, né? ou liberdade? E daí eu fiquei, que pergunta meio estranha. Respondi o que eu pensava, né, mas o que foi importante dessa conversa, essa ocasião, foi que ele me mostrou o vídeo que chama A Essência da Ontopsicologia. E ali eu entendi que neste lugar, neste curso, tinha uma resposta para aquilo que era a minha angústia naquela época. Então, foi a partir desse vídeo que as coisas foram sendo mobilizadas, digamos assim. É claro, depois outras questões foram importantes para concretizar a minha vinda para cá, mas esse estímulo primeiro se deu a partir desse contato. Foi um contato muito, muito genuíno, assim, e de resposta mesmo. Eu me via como uma pessoa muito confusa. Eu era uma jovem meio confusa, assim, meio inconformada, meio rebelde, brigava, queria fazer as coisas, sabe? E quando eu vi aquele vídeo, assim, me deu um estalo de paz interior, assim, sabe? Como se tivesse alguma coisa que tem a ver comigo. E foi a partir dali que, ok, o que decorreu foi a minha vinda pra cá. Enfim, comecei a fazer o curso de graduação, comecei a trabalhar aqui. Já trabalhava antes também. Mas, de certa forma, foram essas passagens que foram determinantes, digamos assim, para minha vinda. Uma coisa importante também é que aqui eu tinha a possibilidade de trabalhar e de também sair de casa. Sair de casa era uma coisa que, para a Natália, daquela época, era importante. Sim. Então, queria ter esse espaço e eu tinha outras possibilidades de cursos de graduação e também de outras instituições, mas dentro dessas possibilidades, a ANF era a única que, naquele momento, me permitia ter esse espaço, que era um espaço de mudança, de trabalho, de mais autonomia. Então, tudo isso somado junto, assim, foi o que me trouxe para cá. Maravilha. Gente, a gente tá falando do início, né, da trajetória de vocês. Essa trajetória, ela já tem um conteúdo, uma presença, um tempo, um espaço constituído aí. São quase 10 anos a turma de vocês. É a segunda turma do bacharelado em ontopsicologia. O curso está completando 10 anos, há 9 anos atrás, portanto, vocês iniciavam a formação, né? Que loucura, não tinha me dado conta disso, né? Viu? A gente estava falando que fazia ali os 4 anos, né, de formados, mas é quase muito legal. Anos. E agora eu penso assim que a gente pode levar a nossa conversa pro patamar atual da realidade de hoje, né? Vocês enquanto profissionais. Mas antes disso, para fazer a transição, gostaria que vocês pudessem comentar um pouco de como que foi a experiência de ser estudante de um curso de graduação que tem caráter interdisciplinar, um curso com duração de 5 anos, né? Um curso com muitos professores, inclusive professores internacionais. Como é que foi essa vivência para vocês? Porque um pouco vocês já falaram, né? É um curso que, digamos assim, te obriga a você mexer na tua própria vida, né? E a ontopsicologia é assim, né? Porque a gente, inclusive do ponto de vista conceitual, teórico, você só entende se você faz a metabolização na tua realidade de inúmeras passagens, né? Sei lá, uma pergunta assim, para que possa vir aí um conteúdo bacana para a gente conversar. Disciplinas que chamaram atenção. Se recordam de algum professor, algum tema? Eu sei que várias, certamente, todas né? são importantes, né? Mas acho que algumas marcam de certa forma um pouco mais, né? Eu me recordo que me tocou bastante a disciplina de carreira e estilo de vida. Carreira e estilo de vida. Nos 2 primeiros módulos ali que tocou, né? O livro base era O Jovem Zé e a Ética Ôntica, que a gente trabalhou de cabo a rabo aquele livro, né? Então, e eram temáticas muito atuais naquele momento histórico meu. Então, eu podia ver na teoria e na prática e entender melhor aonde que eu, de fato, estava errando, aonde eu estava acertando, qual caminho, né? Ele começa também a se conhecer mais, né? A disciplina permitiu isso, ao meu ver, né? Além do mais, eu tive ainda a oportunidade, né? A ocasião de nessa disciplina também traduzir. Era uma professora
italiana, né, que conduzia, não sei se vocês lembram, Lembro. que daí eu fazia também a tradução do italiano para o Professora português. Analisa A professora Candiloso. Analisa. Eu tentava, teve momentos que eu fui traduzir também. Vocês também fizeram. Só que eu entrava em crise, eu não conseguia traduzir. Ou né? traduzia ou entendia o conteúdo. Aí eu entrava em crise, não tinha como. Mas o Franz teve essa capacidade de ir mais longe Metabolizar o que a gente. conteúdo e ainda assim traduzir. E ainda traduzir. Então, para mim, foi uma disciplina que me marcou bastante, né, nesse início do curso. Depois, acho que fundamentos, né, da ontopsicologia trouxe uma base muito interessante para poder conhecer melhor tudo que fundamenta, né, a ciência, né, para poder depois também vir os outros conhecimentos mais aprofundados, tu entender que da onde que surgiu, como é que iniciou e como é que foi construída essa ciência. Não é algo do nada. Tem uma base concreta, né, sólida ali. Então, ali deu uma base muito, muito grande para eu poder, né, conhecer mais a ciência. Inclusive, essa disciplina que o Gustavo Fronza comentou, né? Fundamentos epistemológicos da ontopsicologia, a gente tem um baita episódio que foi gravado com a coordenadora do bacharelado em ontopsicologia, a professora Patrícia Vaslavic, que basicamente um pouco o tema foi o que se estuda nessa disciplina, né? Todo o histórico. Então, para você que quer entender, por exemplo, como que se situa a ontopsicologia, né? Que relação ela tem com as ciências humanas, com as ciências sociais, né? Quem um pouco mais da história do fundador, vale a pena você conferir esse episódio também. Mas voltando ali, carreira e estilo de vida. Na ontopsicologia, ela está pressupondo que a carreira se constrói a partir de um estilo de vida? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Não tem como separar uma coisa da outra. Né? As duas coisas se caminham juntas. Né? Tu tá no trabalho, mas o teu modo de viver em casa também influencia como você vai estar no trabalho. Porque se você não estiver organizado com as tuas pequenas coisas dentro de casa, da tua organização da tua vida, tu vai chegar no trabalho virado. Não vai chegar exato, não vai chegar preciso. Então, no momento de decidir algo, de fazer algo, vai ter algo, algo atrás que vai estar influenciando, né? Que é o... Desculpa, não aparece propriamente dito, mas tu vai ser influenciado por aquilo. Mas movimenta tudo, né? Movimenta tudo. Acho que parte muito dessa perspectiva de que para fazer a gestão de uma carreira ou de um trabalho, tu precisa primeiro saber fazer a gestão de ti. Sim. Então, carreira e estilo de vida também nesse sentido, assim, de que, ok, como que eu funciono? Como que as coisas me tocam? O que faz sentido para mim? Qual é a melhor organização? Qual é a rotina que funciona para mim? O professor Wesley falou muito disso, né, no episódio que nós gravamos com ele. Então, tem um estilo de vida que se relaciona, que corresponde com a minha identidade. Que identidade é essa? Que modo é esse? Então, fazer gestão de pessoas, de trabalho, efetivamente, primeiro você precisa fazer gestão de si mesmo. Até mesmo porque, né, hoje, quando se fala de carreira, a gente sabe que a evolução, o progresso, né, a progressão de carreira, ela não é mais simplesmente por aquilo que você estudou ou pelo diploma que você tem, mas ela está baseada, segundo os autores hoje, no que eles chamam de complexidade, Total. né? Tua capacidade de resolver situações. Total. E na hora de resolver situações, eu vou recorrer ao quê? Aos recursos que eu tenho. Aos recursos que eu tenho enquanto pessoa, né? É que especificamente a ontopsicologia ela tem uma premissa no próprio posicionamento da ontopsicologia enquanto objetivo, né? Porque se é uma ciência que estuda por como o ser humano funciona por natureza, portanto, o estilo de vida, eu gosto muito de relacionar o estilo de vida como eu cultivo essa minha semente, que é a minha inteligência, que é a minha alma, que é o meu projeto de vida. Então, está intimamente correlacionado, porque se eu cultivo estilo de vida de uma maneira que não é de acordo a essa semente, a esse projeto, não tem como germinar, não tem como crescer. Portanto, se é uma ciência que busca desenvolver o ser humano, como é que eu vou desenvolver o outro se eu não me conheço? Se eu não sei os meus limites? Se eu não sei as minhas forças? Então, eu acho que tem muito dessa relação. Eu acho que essa disciplina, carreira e estilo de vida, ela é essencial e ela também transpassa, né, nos outros cursos de graduação da ANF, através da metodologia FOIO, que é essa técnica de personalidade. Ou seja, como é que eu entendo uma forma de desenvolver aquilo que eu sou, baseado na nossa personalidade, que é temperamento e caráter. Temperamento é aquilo que eu nasci por natureza, minhas características naturais. E caráter é aquilo que eu aprendi ao longo da vida. E aí a gente vai se dando conta que é uma trabalheira muito maior
é mais fácil identificar o nosso potencial natural e é mais difícil mudar comportamentos, aquilo que a gente aprendeu até o momento. Então, essa disciplina me colocou muito em crise, assim, porque questiona sobre aquilo, né? Dando um exemplo prático, eu sempre lembro daquele capítulo lá sobre os estereótipos dos jovens, né? Idealismo crítico. Nossa, aquilo dali foi uma pancada violenta, aquele texto. Eu lia, parecia que as páginas me davam um tapa na cara, porque eu percebia Tu era muito que aquilo idealista. eu era muito uma pessoa com uma capacidade... O que é um idealismo crítico, né? Alguém que critica por criticar. Ao vazio. E, portanto, o resultado é ao vazio. E ali eu fui entendendo que, ok, tem uma racionalidade, uma capacidade de julgar algo ou analisar algo, mas tá, e aí a solução? O que eu faço com isso em primeira pessoa, né? Exatamente. Então, hoje, pra mim, eu utilizo até na gestão de pessoas. Assim, vem um jovem, me traz um problema, eu já olho pra ele, tá, mas como que a gente resolve isso? Né? Ou seja, ser propositivo, trazer uma solução a partir daquele problema que está sendo dado. Gustavo, você falou em projeto, falou em potencial natural, né? Uma pergunta aí para vocês. Como é que foi a experiência de um jovem, de repente, começar a estudar ontologia, filosofia? Como é que foi esse contato para entender que você falou da personalidade, mas tem um núcleo mais profundo que é a personalidade que define a identidade da pessoa? Aí tá um grande diferencial da ontopsicologia, né? Como é que foi entrar nesse mundo aí da profundidade do humano? Quais as disciplinas, assim, que levaram nessa... Vocês falaram muito que a maioria foi tocado por uma necessidade de constituição de sentido da vida, né? Esse curso me responde. Como é que foi entrar nesses assuntos aí? É que assim, como a gente estava conversando, o bacharelado, ele é tão bem constituído em termos de disciplinas, de módulos, que a forma como ele vai te conduzindo, tu vai entendendo que não tem como saltar, por exemplo. Vamos fazer o módulo 1 e eu quero fazer o módulo 5. Por uma questão de construção mesmo. Enquanto você aprende a técnica, paralelamente você vai desenvolvendo isso. Só que esse desenvolvimento ele se dá a partir de disciplinas que colocam a gente nessa dimensão, né? Filosófica, assim, de questionar o princípio mais íntimo do porquê que a gente existe. Então, para mim, uma disciplina que foi difícil, apesar de difícil no sentido... porque confronta também a disciplina, uma das 3 descobertas é a disciplina do ensiôntico. Para mim, as 3 descobertas, ensiôntico. Que hoje o Fronza é professor dessa disciplina. E eu, assim, a disciplina de ensiôntico te coloca a indagar ou a investigar esse núcleo mais íntimo que a gente tem, que é o ensiôntico, ou seja, aquilo que me constitui como um princípio que me faz ser e existir e que sem isso não tem como nada existir. Nossa, é uma coisa assim profundíssima, de um tamanho que daí depois tem a disciplina de campo semântico, que tu entende como as coisas se comunicam, como as coisas se conversam. A disciplina de monitor de reflexão me colocou tentando achar esse bichinho, né? Assim, eu lembro que eu entrei quase que em paranoia obsessiva para tentar entender e vi que o caminho não era esse. Então a pergunta que o professor Bruno faz é um trabalho que não se dá só nas disciplinas. É quase que uma técnica que a gente descobre de como cada um pode, ao longo do curso e também pós o curso, cultivar esse potencial, cultivar essa dimensão. E que se dá muito a partir da dimensão teórico-prática. Então, precisa ter um aprofundamento, que é um aprofundamento teórico, técnico, em termos de texto, de conteúdo, de conhecimento de autores, mas depois também, se tu não te coloca, não te arrisca, não te disponibiliza, também participando dos instrumentos de intervenção que a gente tem no curso, é mais difícil, assim. Da minha experiência como curso, acho que as coisas... Eu comecei a entender e a ter noção dessa dimensão mais filosófica quando eu entendi que essas 2 dimensões tinham que caminhar juntas, assim. A dimensão teórica e a dimensão prática, prática existencial. Natália, você tocou num ponto aí bem importante, né? Como a gente está falando de um curso onde o objeto de investigação, de um curso de uma ciência, né? Onde o objeto de investigação é o ser humano, comenta um pouco assim para quem está nos ouvindo, como é que a experiência assim foi para ti e serve para vocês, né? Chegou um momento que vocês precisaram tomar uma decisão, eu estou estudando isso, agora eu preciso fazer uma consultoria de autenticação, preciso realmente eu me colocar como agente desse processo de conhecimento. Como é que funciona isso? Né? É obrigatório, não é obrigatório, mas assim...
o próprio processo de aprendizagem exige isso? Sim, o próprio processo de aprendizagem te leva para esse lugar e só tem condições de fato conseguir compreender o que está acontecendo uma vez que tu te coloca disponível para olhar para essa dimensão. Então, a consultoria de autenticação ela é determinante para que de fato esse processo todo possa acontecer e você possa compreender e mais do que compreender, viver em primeira pessoa. Então, eu busquei a consultoria, acho que um pouco por curiosidade, um pouco, num primeiro momento, né? Um pouco porque, ok, os professores falavam, enfim, a gente via que, de certa forma, as casuísticas que eram trazidas para nós também eram interessantes, eram meio chocantes. Mas como que ele conseguiu ver isso a partir desse elemento do sonho? Então, isso me intrigava muito. Daí, eu lembro que teve um dia que eu tive um sonho, assim, eu disse, vai ser esse. Daí, eu peguei o sonho, agendei, marquei com uma consultora e levei o tal do sonho, assim. Mas isso, no início do curso, não tinha tanta estrutura teórica ainda, né? Técnica, digamos assim. E fui fazer a entrevista, a consultoria, para conseguir me colocar na experiência mesmo e entender o que em primeira pessoa o que de fato era aquilo. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, porque ela falou tão bem de mim, assim, de maneira muito profunda. Como ninguém tinha feito antes, assim, e ela tinha me visto, eu imagino, 2, 3 vezes, mas em consultoria uma única vez. Então eu fiquei muito impressionada. Eu levei o sonho, ela fez a leitura do sonho, algumas coisas eu concordei, outras eu torci um pouco o nariz. E disse, deixa eu conferir. Mas já te confrontava Total, com o real que você já disse, não, isso aqui realmente é algo que Total, isso fala de me mim. permite ver muito, né? Isso fala de mim. Isso aqui tá tocando uma dimensão que tem sentido pra mim, que me emociona, que de certa forma representa algo importante, né? E constituinte de quem eu sou. E, ok, fiz essa consultoria e depois peguei esse mesmo sonho e fui fazer a prova, digamos assim, né? Marquei outra consultoria, gastei mais dinheiro. E pra fazer outra consultoria com outro consultor, pra ver se estava certo, né? pra ver se estava certo. E pra minha surpresa, né? Pra minha surpresa, meu espanto, de fato, estava certo. E, ok, ali eu decidi internamente que fazia sentido e que, poxa, quem sabe olha pra isso e te reposiciona. E por mais que, desculpa, Bruno, mas por mais que o curso também, ele é uma reflexão, né, de si mesmo, né? Porque te coloca em crise durante todo o processo do curso. Então, ali é um curso que te faz mudar a si mesmo, mudar as próprias percepções, as próprias convicções, mas a consultoria, ela é muito necessária para fazer, de fato, uma mudança completa e tu poder entender, de fato, né, quem tu é e qual que é o teu caminho. Eu também tive a experiência de fazer consultoria e também de acompanhar consultorias individuais como tradutor. Então, ali eu pude ver como que era o processo que eu estava estudando na teoria, na prática, um consultor, né, a sutileza que o consultor tem para tocar a alma, tocar o ensiôntico daquele indivíduo que está ali na frente, para poder fazer com que ele enxergue, né, qual o caminho. Ele não vai dizer o caminho, mas ele vai mostrar qual caminho existe, qual a possibilidade que existe. Depois a pessoa tem que ser responsável também por decidir e fazer. Então, ali também me tocou muito. Eu meio que tive um estágio junto do curso com essa experiência das traduções, né? Então, conheço bem essa realidade. Professor também de traduzir consultorias. E é muito bonito. É um laboratório imenso. É um laboratório imenso. De ver quando uma pessoa ela compreende. Quando chega no ponto, ela compreende que de fato é aquilo. Né? O semblante que ela muda, enfim, se tem uma tensão, se dispersa. Então, a consultoria, ela é de fato um elemento, um instrumento fundamental para quem faz o curso de ontopsicologia. Que sim, durante as disciplinas tu vai entrar em crise, tu vai ter que mudar algumas coisas, mas a consultoria ela vai te ajudar no teu dia a dia, né, de ir mais profundo em si mesmo, na tua verdade. E vai te ajudar, né, justamente nesse critério, né, porque não é um mudar por mudar, não é um mudar porque existe um critério, né? Claro. É um existe mudar, uma direção, né? Exato, é um vetor. E cada um tem a sua direção. Exato. E é interessante que, enquanto a Natália contava essa história, né, que ela é engraçada, mas é uma história científica, né? De experimento, repetem sim. dois fenômenos, eu tendo a pesquisa. fazer uma generalização. Então, tá correto o método, né? É isso. Mas brincando um pouquinho, no fundo, tem um ponto bem interessante aqui, né? Porque todas as ciências humanas, né, para quem nos escuta aí, elas, quando se tornam ciências aplicadas, elas logo se deparam com um problema, que é cair no subjetivismo. Então, eu tenho um profissional, a pessoa é formada, mas na hora de aplicar, ela vai aplicar aquilo a partir dos seus
aspectos internos, né? No caso da ontopsicologia, ela tem um método que ele é de validade universal de aplicação e objetivo, não é subjetivo. Então é muito importante, né? O que a Natália conta é o quê? É claro, o instrumento do ontopsicólogo é, podemos dizer, a sua própria pessoa, né? Tá? A exatidão da sua consciência. Mas, por mais que cada pessoa tenha modos e tonalidades diferentes, o método vai indicar aquele resultado. Isso é maravilhoso, né? Porque o critério sou eu. Porque o critério é teu, Não do consultor. Exato. O critério sou eu. Exato. Então, independente do consultor que eu tenho diante de mim, a resposta... Vai ler o movimento, a virtualidade do em si daquela pessoa, né? Isso é muito bonito e dá uma certeza do ponto de vista científico e de operação, né? Sem dúvida. E eu penso também que essa questão ela se relaciona muito com aquilo que a gente estuda em termos de teoria da personalidade mesmo. Porque a gente tem muitos autores que trabalham com essa questão, com essa dimensão, que, ok, tem as suas respectivas teorias de como essa personalidade se forma e que depois, justamente a partir dessa teoria da personalidade, se formula um método interventivo. Então, é justamente, veja que a gente tem dentro da ontopsicologia também temos esse aspecto de teoria ontopsicológica da personalidade e a partir disso a gente tem essa formalização dessa intervenção. Não é diferente nas outras ciências, nas outras teorias e abordagens, o que difere é justamente essa dimensão de critério. Muito bem. Passamos agora para um outro patamar. A vida de vocês como ontopsicólogos, como bacharéis em ontopsicologia. Vocês já se formaram há algum tempo e hoje atuam. Como é que é um pouco a atuação de vocês? Eu sei que Gustavo Florencio trabalha como gestor. Por exemplo, como que você usa na gestão de projetos a ontopsicologia? Para mim, assim, a ontopsicologia, ela, uma vez que você conhece, né, ouvindo o Fronza e trazendo o próprio exemplo da consultoria, o negócio é tão lindo poder ver a alma de alguém, de tu poder sutilmente indicar, né, aquilo que a gente tem como experiência também nesse processo de formação. Tu tem uma evidência tão clara que depois não tem como desver, né? É um conhecimento que depois que tu te forma, ele faz parte de ti e naturalmente é uma escolha, né? Todo dia você se rever, se posicionar para poder aplicar esse conhecimento. E para mim, na gestão, no trabalho de gestão de projetos, para mim tem sido muito surpreendente o quanto é mais fácil e mais simples de resolver alguns problemas, né? Se um colaborador... Eu trabalho muito com jovens, então para mim é muito encantador, assim, né? Tu ter um exercício, assim, de humildade, de paciência, de sempre olhar que o outro tem um insônico, ele tem uma alma, ele tem um projeto a realizar. Às vezes vem o todo torto, a forma de solicitar, os problemas que acontecem, mas você ter esse conhecimento de entender, tá, isso daqui não é ele de fato. Isso daqui que ele está trazendo é uma experiência baseada numa cultura, numa ideia, numa crença. E isso tu consegue isolar e trazer objetivamente para aquilo que a gente está numa relação de trabalho. Tem um resultado. Então, o meu primeiro critério de trabalho é se essa relação funciona, ela tem que dar resultado. Ou seja, você tem lá uma equipe lá, vamos dizer assim, com 10 jovens colaboradores ali da tua equipe. Você consegue ir percebendo aquilo que é a natureza de cada um no sentido de projeto e que, portanto, ele pode ser mais funcional, né? Pode ser mais realizado numa ou em outra atuação, digamos, seria nesse sentido? Sim, inclusive isso ajuda até no próprio processo que é anterior ao trabalho de gestão desses jovens, né? Como é que eu seleciono, como é que eu faço o processo de recrutamento e seleção desse jovem? Então, uma das coisas que eu busco identificar é o tipo de carisma que aquele jovem tem. Vontade, paixão por viver, se ele sonha, se ele tem ambição, ou seja, como é que ele... É o brilho no olhar, assim, em outras palavras. É uma coisa que me ajuda, inclusive, a utilizar esse brilho no olhar que eu identifico numa entrevista de trabalho e depois trabalhando, se na realização e entrega do resultado eu também vejo ele se desenvolvendo. Porque o resultado é prioridade no trabalho. Mas a formação, ela acontece junto porque me interessa ele entender e exercitar a própria vocação, o próprio talento, através daquele fazer. E aí eu tenho as premissas bases para conduzir o trabalho. Porque tem vezes que, ok, às vezes um jovem está desmotivado, eu uso como premissa aquele ponto de partida. Tá, mas eu conheci ele naquela dimensão. Eu vi aquela alegria dele trabalhando. Eu percebo o que mudou. Portanto, com o conhecimento da ontopsicologia, eu consigo me antecipar e fazer uma análise de olhar, olha, objetivamente, isso daqui... Não que eu, honestamente, faça esse feedback, mas eu consigo direcionar melhor, com maior segurança.
Porque me dão premissas e critérios para entender que aquele potencial eu já vi se desenvolvendo. Quando a gente não vê, ok, vamos trocar a função, vamos provocar de outra forma. Mas, de alguma forma, se reage. Então, o conhecimento das 3 descobertas se utiliza constantemente nesse processo de gestão de pessoas. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando de carreira antes, né? Se a gente pensa que a carreira, então, ela é muito mais determinada pelas suas capacidades pessoais de resolver problemas, você consegue impactar fazendo essa leitura mais completa da pessoa, digamos assim, uma análise, uma diagnose da pessoa para a empresa, né? Muitos dos nossos alunos trabalham em RH de empresas, isso é muito bacana, né? Então, a ontopsicologia ela é um grande instrumento para o processo de atração e seleção de pessoas nas empresas, né? Faz todo o diferencial, né? Fronza, como é que é a experiência assim, de você, há 5 anos atrás, ser aluno da disciplina de ensiôntico e hoje professor? Como é que o curso te preparou também para a docência? Fala um pouco dessa parte aí para nós, que eu acho que é interessante. Perfeito. Então, ser professor, né? Eu venho de uma família onde as minhas tias todas são professoras, né? Eu tive já uma experiência de lecionar, né, na minha cidade, quando era mais novo, mas nunca tive, assim, o grande sonho, eu quero ser professor, mestre, enfim. Eu acho que as coisas foram acontecendo, né, ao longo de todo o meu percurso, né, ao longo das minhas experiências. E principalmente nas disciplinas eu via, e que eu trago hoje também para as aulas, enfim, depois comecei a dar aula de italiano, né, fui colocado, não, você vai lá, agora você sabe o italiano, agora, né, como as coisas acontecem aqui no Recanto, agora você sabe, então vai à prova de fogo, faz. Né, eu não estava preparado. Uma das coisas que eu fui aprendendo também é que não existe essa preparação de chegar a um certo nível onde eu vou estar 100% pronto. Não, tem que surgir um momento, você tem que ir encarar e fazer. Tu prepara as premissas, né? E depois tu te prepara, preparando. Surgiu a oportunidade, tem que ir e fazer. E ali eu comecei a ter o gosto, né, pela docência. As disciplinas no curso, e que eu trago muito para as minhas aulas, é que elas são muito dinâmicas, né? São muito práticas. Sim, tem a teoria, ler os livros, estudar, né, a teoria, a ciência, mas depois os modos de como colocar isso em prática. Atividades práticas, dinâmicas na sala de aula. E eu aprendi muito desse modo nas disciplinas. Assim que as coisas que mais me tocaram foram assim. E eu trago para a disciplina esse tipo também de ensinamento, para colocar o jovem em uma circunstância onde ele possa refletir a si mesmo. Não só ler, né, ler ali, enfim, sentado, mas se colocar em ação. Porque essa função socrática que a gente leu no início ali, que o professor falava, né? Você não entrega somente um conteúdo, mas favorece que o próprio jovem, ele se questione, ele... Exatamente, porque daí ali ele pode, de diferentes, infinitos modos, conhecer o próprio ensiôntico. Poder refletir quem ele é, aonde ele acerta, onde ele erra, quais são seus hábitos, qual o seu projeto, né? Então, ele vai se colocar em ação e em ação ele vai ver como é que ele age, né? E é interessante porque, assim, né, nós estamos falando de um curso que ele não é uma licenciatura, ele é um bacharelado. Aí vem esse questionamento, né? Mas o que me favorece a minha formação enquanto professor? E tem um núcleo do nosso curso que é totalmente voltado pesquisa e docência, né? Essa pesquisa e docência te capacita, né? E aí, então, é um profissional que ele vai trabalhar não só como professor de ontopsicologia, né? Que é uma demanda também, mas ele vai trabalhar também formando equipes, né? Vai trabalhar na formação de vários grupos, de várias pessoas, né? Acho que isso é bem Até no próprio processo de liderar mesmo, né? Ou seja, tu te trabalha como responsabilidade daquele processo e também desenvolve outras pessoas. Então, eu acho que vem ao encontro de ser professor, porque eu também sou professor, mas a função é quase a mesma. Porque enquanto em sala de aula tu tá tocando aquele aluno através do conhecimento, no trabalho, tu tá tocando aquele jovem, aquele desenvolvimento, aquele colaborador através do trabalho. Então... Porque é sempre uma... Eu acho que a gente consegue, a partir do curso, também da formação no curso, a gente consegue entender e a perceber que diante de nós é sempre uma alma.
é sempre um projeto que quer se realizar. E o nosso modo o nosso meio é fazer da melhor forma que aquilo aconteça. De dar um caminho. Sim, na empresa vai exigir resultado, a pessoa tem que fazer, tem que trabalhar, mas tu consegue tocar certos pontos aonde isso aconteça de modo mais rápido, mais fácil, mais direto, né? Na sala de aula também você consegue ver qual que é a habilidade daquele jovem, né? E de dar um direcionamento, quem sabe tu vai por esse caminho, né? Eu faço muito isso também, de tentar dar algumas diretivas, né? Pois a pessoa ela tem que ter o seu próprio processo histórico, né? De conhecer e trazer para a consciência também, né? Cada um tem o seu tempo, digamos assim, e espaço, né? O modo de se construir. Mas o curso, ele dá essa possibilidade para quem, né, se forma dentro da ontopsicologia. Sim. De conseguir enxergar isso de modo muito mais claro. E tem uma racionalidade do professor, né? Um professor, ele não é professor se ele não é pesquisador, né? Lá as tesinas, né? As disciplinas de iniciação científica. Muito. Né? Porque, fundamentalmente, trabalha com a nossa maturidade, né? Sim. Tem a maturidade da pessoa, só que essa maturidade que nos dá condições de conseguir visualizar o que faz sentido pro outro naquele momento, o que eventualmente pode fazer sentido, né? Porque não é que parte com uma verdade nua e crua, assim, depois você verifica, depois você experimenta, depois você estimula e também verifica qual é o posicionamento daquela pessoa. Mas depois é essa estrutura racional que te dá condições de justamente ir fazendo esse processo, que é o processo de desenvolvimento histórico. Sabe qual que é o resultado que eu observo? Enquanto eu via também junto aqui pensando, porque o resultado depois se dá, primeiro que uma satisfação diferente para nós que conduzimos aquela turma ou aquele trabalho. Tem uma satisfação interna, que é muito prazeroso. Ver a coisa andar, ver aquela alma brilhar, ver aquele projeto acontecer. Mas na ponta, o resultado que a gente vê é aquele aluno que quer voltar, ele quer assistir aquela aula, ele não quer perder aquela aula. E como resultado também no trabalho é aquele colaborador que ele faz questão de trabalhar naquela empresa porque tem uma proposta diferente também de formação, porque ele não só ganha dinheiro, ele não só constrói carreira, mas ele também se realiza intimamente. Tem a possibilidade de construir um sentido naquele espaço. Exatamente. O próprio sentido naquele espaço. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas que eu vejo nesses ofícios, assim, que é a ontopsicologia pura, né? Ou seja, intimamente identificar quem é cada um e poder, naquela ocasião, ser esse mediador de vida, né? Esse é você. Natália, você, além de professora, trabalha com a ontopsicologia em que área? Eu trabalho com ontopsicologia na área de consultoria. Então, trabalho com consultoria individual e também com consultoria voltadas às empresas no que se refere a esse desenvolvimento de pessoas. Então, você comentava antes do aspecto de recursos humanos, né? Eu comecei trabalhando dentro de ontopsicologia em departamento de recursos humanos. Então, fazia seleção desde cargos gerenciais até cargos de chão de fábrica, assim. Então, a partir desse mesmo método, né? Depois desse desenvolvimento, também me direcionei de maneira mais específica para a área de consultoria, que é aquilo que de fato faz sentido para mim, em termos de atuação. Então, trabalho em sede clínica de psicoterapia, atendendo a partir da perspectiva ontopsicológica. Muito bacana. E daí é justamente nesse âmbito, né, nesse setting, nesse contexto, que a gente consegue fazer a verificação, digamos assim, de maneira clínica, né, sobre esses aspectos que nós comentamos aqui até agora em termos de consciência. Então, a gente observa que existe uma consciência estruturada, existe uma visão de si mesmo que muitas vezes é diferente, se difere daquilo que a pessoa é enquanto potencialidade, enquanto capacidade de vida, enquanto possibilidade de ação. Então, a gente trabalha sobre esses aspectos que, constituem a consciência que a pessoa tem de si mesma e que, portanto, também depois levam ela aos resultados que ela tem. Isso em âmbito clínico. Muito bem. Gente, o nosso tempo passou super rápido, né? Para ver que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando e sobre tantos assuntos, né? Tá muito prazeroso. Vocês sabem, né? Eu e a Natália criamos aí uma finalização dos nossos episódios. Do Manda Pegadinha. Né? Pegadinha. Do Manda Pegadinha. O toma lá da cá aí. Vocês lembram do Manda Pegadinha? Lembro. Esse momento final, né? Geralmente, cada convidado aqui, né, que vem conversar com a gente, né, Natália? Sim. Nos dá 3 dicas de como a vida pode ser mais, né? Mas a gente vai economizar um pouco aí, né, pro pessoal. Cada um poderia dar uma dica de como que a vida pode ser mais. Mas assim, uma dica de alguém que é um bacharel em ontopsicologia, de alguém que tem essa visão
de homem que a ontopsicologia tem nesse diferencial aí? Como que a vida pode ser mais? Bom, acredito que uma contínua humildade de si mesmo, diante da vida. Porque a gente vai ter as nossas convicções, os nossos hábitos, as nossas decisões, mas tudo isso pode ser revisto a cada momento. E tem uma parte da vida que ela é pré-definida e outra parte a gente, né, tem o livre-arbítrio para poder fazer. E o nosso insionte com a nossa alma comunica, né, diz, informa a direção. E a gente precisa ter uma humildade para poder escutar e seguir essa direção. Então, e é uma coisa que eu falo também para os jovens, tem que ter humildade com a ontopsicologia, com as coisas para poder ter uma vida melhor, né? A vida pode ser mais desse modo, sendo humilde, né? Consigo mesmo e perante a vida. Ou seja, não se deixar atropelar pelas nossas ideias, pelas nossas vontades, pela nossa mente que está girando e de repente dizer, mas o que a vida está pedindo de mim nesse momento, né? Exato. Ela, Poder refletir. ela também manifesta um sentido contínuo nas infinitas possibilidades que vão aparecendo, né? Exato. Ela Importante. sempre vai informar. Sempre vai... A informação, a direção está sempre dentro de nós mesmos. A gente tem que aprender a escutar, saber como escutar e como colocar isso em ação, em prática. Só que se a gente tem uma ideia fixa, rígida, né? Um pensamento que não muda, a gente não consegue escutar essa informação. Normalmente Então, por isso, barulhenta, né? Por isso a humildade, né? De poder, ok, deixa eu rever as coisas aqui, tá, é por outro caminho. E ter humildade para mudar, de fato, né? E seguir outra estrada. E é momento a momento. É constante que tem que ser feita essa reflexão consigo mesmo, com a própria consciência. Porque as informações, ainda mais hoje com as redes sociais, elas invadem de um modo tão profundo que às vezes pode até tirar essa clareza, né, de quem se é. Então precisa fazer uma reflexão constante, fazer consultoria, né, para poder ter uma direção mais clara com aquilo que cada um é, né? Qual que é o meu projeto, por que eu estou aqui, né, e para onde eu tenho que ir, né? Qual o sentido, né? Qual imagem é sentido de vida, né? Qual é a informação que é sentido da minha vida. Então, para mim, isso é a vida pode ser mais. Muito bem. Natália? Muito bem, é difícil, mas fácil estar aí do outro lado, pedindo para as pessoas falarem indicações práticas. Mas pensando assim de maneira bastante objetiva, eu entendo que a vida pode ser mais quando tu decide fazer parte da vida e encarar a vida como uma oportunidade de protagonismo. E com isso eu quero dizer assumir as rédeas da tua vida, assim, decidir o que de fato você quer e, ok, quais resultados você espera, o que você gostaria de fazer e realizar e se colocar ativamente para fazer isso acontecer, né? E nós tivemos um professor que ele dizia o seguinte, isso sempre me marcou e até hoje está no meu quadro, assim, de referências importantes, que do seguinte, que na vida a gente precisa estar disponível para entender e livre para fazer. Então, acho que isso se relaciona muito com esse aspecto de decidir fazer parte da vida e de maneira protagonista. Então, uma vez que você decide fazer algo intimamente, profundamente, acho que dificilmente as coisas, elas não acontecem assim, a vida te leva para lá. Então, acho que decidir, ter essa humildade que o Fronza fala, aprender constantemente, mas se colocar como uma pessoa que é a responsável pelos resultados que tem. No livro Ontopsicologia do Homem, primeiro livro publicado pelo professor Meneghetti, em 1973, tem um trecho onde ele fala muito da disponibilidade, né? Você falou e eu me lembrei desse trecho, né? Ele mais ou menos vai dizer assim, que só é na vida quem é uma contínua disponibilidade histórica. Disponibilidade histórica. A humildade também é disponibilidade, né? Ou seja, a vida é movimento. É entender um pouco que esse projeto não é meu, né? É um pouco paradoxo, assim. Exatamente. Esse projeto que eu sou um projeto da vida.
É um projeto que se realiza através de mim. Eu sou o construtor dessa obra. Sou eu quem construo, mas eu preciso estar constantemente revisando essa consciência para que eu seja, de fato, capaz de construir e também de depois desfrutar dessa construção. Florencio. A vida pode ser mais quando tu entende quem tu é. Partindo dessas premissas de humildade e escolha e disponibilidade, uma das coisas que eu tenho feito muito e tenho aprendido com o bacharelado foi aprender a reservar momentos para si mesmo. Para poder se preparar e ser melhor e dar o melhor naquilo que tu tá fazendo. É o famoso, te coloca na agenda para dar conta dela, né? Então, para mim, hoje, muda meu dia quando eu consigo organizar de uma forma, antes de sair de casa, eu não posso sair em dívida comigo. Sair em dívida comigo significa, eu preciso tomar meu café da manhã. Eu preciso refletir sobre o que eu vou fazer. Eu preciso dar intimidade comigo mesmo, de poder colher o que a vida quer de mim hoje. Porque às vezes a gente planeja um monte de coisas, mas se a gente não acorda sensível para o que está acontecendo, a gente não consegue colher aquilo que nos dá a virada, não para dar conta da agenda, mas para dar conta de algo mais extraordinário que pode acontecer. É um exercício que eu busco fazer antes de dormir e ao acordar. De fazer essa revisão, né? Como foi meu dia? Como é que eu me construo? Então, esse momento, para mim, ele tem... Parece contraditório, né? Porque a gente vive num mundo que, nossa, não temos tempo, a agenda é cheia. Mas quando tu te dedica e esse espaço de agenda não significa só o café da manhã, o teu momento contigo mesmo, uma atividade física para ativar o corpo. Para mim é uma das coisas assim, a ontopsicologia sem o corpo não é ontopsicologia. A gente precisa aprender a cultivar e conhecer as dimensões que a nossa inteligência, a nossa alma, o nosso ser que habita nesse corpo é instrumento para a gente poder fazer a história. Muito bem. Ou seja, o extraordinário da vida, ele acontece por meio desse cotidiano, né? De cada dia, né? Muito bem, gente. Obrigado imensamente por terem aceito esse convite, né? Certamente foi uma possibilidade para quem está já acompanhando os nossos episódios de conhecer um pouco mais a ontopsicologia, agora do ponto de vista de quem estudou, passou pela formação do bacharelado em ontopsicologia, de pessoas jovens, né? Muito jovens ainda, que fazem uso disso e que conduzem, né, a sua vida a partir disso no cotidiano profissional mesmo. Nós desejamos que vocês sigam aí ardentemente com esse propósito, essa força e essa garra, contribuindo sempre no nosso projeto. E você aí que nos escuta no carro, em casa, fica o nosso convite para acompanhar o nosso próximo episódio e agradecemos muito a sua participação também. Até mais. Tchau! Tchau, tchau. Até mais. Até mais.